Olá, meu nome é Neide Camargo, sou artesã e algumas meninas têm me perguntado como eu aplico esse tipo de zíper na minha bolsa, onde ele fica de um lado embutido e do outro lado com esse acabamento. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder explicar melhor. Bom, o primeiro passo para fazer aquele fechamento do zíper é preparar o canal do zíper. Então, para isso, eu uso duas faixas de 10 centímetros pelo tamanho que eu quero o fechamento da minha bolsa. Dependendo do tamanho da bolsa, vai depender o tamanho dessa faixa. E de um zíper, que pode ser esse que eu tô usando aqui, que é o zíper destacável, tipo que se usa em jaquetas, ou zíper de metro, ou mesmo zíper comum, mas de qualquer forma vai ter que ser destacado o cursor. Então, o primeiro passo é pegar a faixa, virar no avesso e fazer uma bordinha de acabamento de um dos lados. Eu gosto de fazer com essa reguinha de 1 centímetro, que é reguinha de cartonagem, na verdade, mas acho que ela ajuda bastante na costura. E com o vincador. Então, eu venho aqui, faço um vinco na minha faixa. E eu já tenho aqui uma dobrinha de acabamento. Faço isso nas duas faixinhas. Feito isso, eu vou dobrar minha faixa ao meio, no comprimento, e vou marcar o meio. Vou fazer um pique dos dois lados da faixa, nas duas faixas. Depois eu vou pegar o meu zíper e vou fazer duas marcas para que a faixinha elas fiquem centralizadas. Mas essa marca não é centralizada no zíper, porque eu preciso de uma sobra de um dos lados. Então, eu deixo uma sobra, mas centralizo aqui uma marquinha de cada lado. Aí, eu venho com a minha faixa, com o meu acabamento tá aqui do meu lado direito, então vai ser o mesmo lado que tá a sobra do meu zíper. Vou colocar o direito do zíper sobre o direito da faixa e vou alfinetar bem na pontinha, porque depois a gente vai ter que abrir esse zíper. Bom, depois eu pego a outra faixa, direito pra cima. Vou pegar, ó, direito, e o acabamento agora tá do outro lado, que vai ser o lado que vai ficar a sobra do meu zíper. E vou fazer a mesma coisa, vou centralizar aqui o zíper, direito do zíper sobre o direito do tecido. E vou alfinetar. Agora sim, ó, retinho aqui, batendo aqui o acabamento retinho. Eu vou abrir, vou destacar as duas partes. E vou vir agora com cada faixa, vou dobrar e vou cobrir aqui. Cuidando para que aqui fique bem retinho, ó. E vou alfinetar. Alfinetei um lado, vou alfinetar o outro da mesma forma.
cuidando aqui para que bata direitinho. Pronto, agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Eu fui lá na máquina, então passei uma costura aqui e uma costura aqui. Eu usei o pezinho de zíper e não passei a costura fora aqui do tecido, tá? Eu comecei bem aqui no comecinho do tecido, não pegando o zíper, porque esse zíper aqui ele vai ficar aparecendo. Então, não passe a costura da faixa, só até o comecinho da faixa, não ultrapassa o zíper. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura, fechando esse lado e esse lado com o pezinho de máquina. Uma costura aqui e uma costura aqui. Bom, então eu fui lá na máquina, passei uma costura com o pé de zíper aqui, reforçando, dando retrocesso aqui em cima dos dentinhos do zíper. Fiz isso nas duas metades. Então, agora eu vou cortar rente de onde eu costurei e vou cortar esse cantinho, pra não ficar volume. Agora a gente vai desvirar a peça. Eu gosto de desvirar usando uma agulha de tricô. Então, eu começo, ajudo aqui com essa pontinha e vou empurrando aqui com cuidado pra não embolar, porque se embolar aqui, aí não desvira. Desvirei um lado. Vou com a agulha lá, ajeito bem os cantinhos. Os cantinhos aqui. E ajeito a dobra aqui pra ela ficar bem direitinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. De novo, colocar a agulha lá dentro. Acertar bem os cantos. A dobra, deixar bem ajeitada. E agora eu vou voltar lá na máquina e vou passar uma costura de acabamento, um pesponto, nesses três lados, nas duas laterais menores e nessa lateral aqui, aonde eu costurei o zíper. Vou fazer isso nas duas metades. Então, eu passei um pesponto aqui e um pesponto aqui. E agora, se você tá usando um zíper destacável, é só você encaixar, ou então você no zíper de metro encaixar um cursor aqui. E aí, a gente já tem o canal do zíper prontinho para ser aplicado na bolsa. Agora que o canal do zíper já está pronto, a gente vai aplicar no forro da bolsa. Eu cortei o forro da minha bolsa 5 centímetros menor do que a parte externa da bolsa. Aí, aqui eu apliquei um bolso. Eu cortei também uma faixinha de 5 centímetros de altura pela largura do meu forro. E aí, eu vou montar da seguinte forma. Vou encontrar o meio do meu forro e vou dar um pique aqui
pra marcar. Vou marcar o meio da minha faixinha e vou marcar o meio do canal do zíper. Eu quero a minha bolsa abrindo do meu lado esquerdo pro meu lado direito. Então, eu vou posicionar o canal do zíper dessa forma, com a parte da sobra pro meu lado direito. Vou centralizar aqui no meu forro, direito do forro pra cima, direito do canal do zíper pra cima, e vou alfinetar. Depois eu venho com a minha faixinha, esse é o lado direito, então o lado direito vai pra baixo, vou centralizar com o meu forro e com o canal do zíper, e também vou alfinetar. E vou passar uma costura daqui até aqui. Então, eu passei uma costura aqui em cima, e aí ficou dessa forma. O canal tá preso aqui. Vou repetir os mesmos passos pro outro lado. Peguei o forro da minha bolsa, direito pra cima. Vou pegar o meu canal de zíper, o direito pra cima, vou centralizar e alfinetar. Vou pegar a minha faixinha de 5 centímetros, direito pra baixo, e vou alfinetar. Agora, eu volto lá na máquina e faço uma costura aqui em cima. Eu passei uma costura aqui, então, e o canal do zíper já ficou preso aqui no forro. Ele tá aqui no meio. Agora, é fechar o forro. Eu tenho que vir aqui, juntar costura com costura, alfinetar essa lateral, passar uma costura. Repetir desse lado, tomando cuidado para não costurar esse zíper. Então, eu jogo esse zíper lá pra dentro, prendo com alfinete para ter mais segurança, junto, costura com costura, e fecho essa lateral. Depois eu fecho o fundo, faço a caixinha de leite e já fico com o forro pronto para aplicar na bolsa. Então, eu passei uma costura aqui no forro, fechando desse lado, fechando esse lado, tomando cuidado para não costurar o zíper aqui na lateral. Fechei aqui o fundo, deixando uma abertura para eu poder desvirar minha bolsa depois. E fiz a caixinha de leite nos dois lados do forro. Aqui no zíper, eu cortei aquela partezinha de metal, porque eu acho ela feia, e coloquei um outro acabamento. E aí, eu já fiquei com o meu forro prontinho para aplicar na minha bolsa. A minha bolsa já está pronta. Já apliquei as alças. Agora, eu vou vestir a bolsa com o forro. Colocando as alças pra dentro. Tomando cuidado
para esse zíper ficar lá pra dentro também. Vou virar aqui. Vou juntar costura com costura de um lado, costura com costura do outro lado, e vou alfinetar toda essa volta e depois passar uma costura. Então, eu fui lá na máquina e passei uma costura aqui na volta toda, unindo o forro com a parte externa. Agora, eu vou desvirar pela abertura que eu deixei, e aí eu já venho mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, então eu já desvirei a bolsa, fui lá na máquina, passei um pesponto em toda a volta. E o canal do zíper ficou aqui. E a bolsa ficou fechadinha, o canal todo embutido. E a bolsa já está prontinha. Então é isso, meninas. Espero que o vídeo tenha ajudado, que as dúvidas tenham sido sanadas. E se você gostou, se foi útil para você, compartilha, que pode ser útil para outros artesãos. Até mais!